intenso e já jogar o primeiro tema que também promete render. A gente vai falar do ministro Flávio Dino, que respondeu às críticas sobre o decreto de armas que foi assinado pelo presidente Lula e que restringiu o acesso e também a circulação de armas aqui no país. O que disse o ministro eu vou contar para vocês. Tem muita gente reclamando, eu lamento. São pessoas que fazem um discurso falso de defesa da liberdade. Existe liberdade de matar? Existe liberdade para cometer crime? Para fraudar? Para desviar para a quadrilha? Delegada Raquel Galinatti, eu quero começar contigo porque eu sei que você com certeza vai poder debater bastante esse tema. De que forma que você enxerga essas restrições que foram colocadas pelo presidente Lula e esse argumento do ministro Flávio Dino justamente para rebater as críticas daqueles que discordam dessas restrições? Primeiro que o decreto foi feito de uma forma completamente assodada, rápida e sem habilidade técnica real. Eu vou dar só uma problemática, por exemplo, só uma deste decreto. Quando a gente fala que existe uma restrição do acesso à posse e porte de arma pela população, a gente restringe não só esse acesso, mas também a potencialidade da energia da arma, a potencialidade da arma. Então, ali no decreto ele fala que agora passa a ser o uso restrito uma arma quando a potência da sua munição que sai do cano for superior a 407 joules. Eu vou traduzir. No Ministério na portaria do Exército, 407 joules é superior a um 38 especial, a um 38, que é a arma mais popular do Brasil, um 38. Olha o colapso que se cria na segurança privada, daqueles que estão ali fazendo o entorno e a segurança de instituições bancárias e financeiras. Então eu vou dar uma sugestão. Vamos preparar vários estilingues para os seguranças privados e caixões, porque eles não vão ter mais, aliás já não tem, porque eles já estão com 38 ali para combater fuzil, para combater até mísseis, né? Metralhadoras, pistolas de grosso granadas. E agora a gente fala que esses seguranças que estão em empresas privadas estão em crime hoje, estão em crime de porte ilegal de arma de uso restrito, pena de 3 a 6 anos de reclusão, inafiançável, não é, professor? Inafiançável. Por quê? Porque 407 joules é superior ao que está descrito no decreto. Essa arma 38 de uso especial, a potência dela é de 437,88 joules. Então é algo que ou é proposital ou foi feito para deixar desmuniciada todo o âmbito de segurança, não só privada, da população, de todos aqueles que tenham acesso à arma, e a gente vai entrar em colapso a partir do momento em que os seguranças privados estarão armados de estilingues, estão já preparando seus caixões para combater o crime organizado. Cara de gato, me acompanha aqui. Vamos aqui com o Felipe Monteiro para a gente entender qual que é a visão dele sobre isso. Você acha que seria necessário ter estilingue e preparar caixão para esse pessoal por conta do decreto que foi anunciado por Lula, Monteiro? Não, com certeza não, Cine. E eu digo mais, né? Se tem algo que o Lula ia fazer, a gente sempre soube que ele fosse fazer, é reavaliar o decreto de armas do Jair Bolsonaro, né? Que já foi uma proposta de campanha, todo mundo sabia que de alguma forma iria acontecer. Não dá para ninguém falar que está surpreso por conta disso, né? E tá certo, o governo tá certo. Se tem uma política que o governo acertou, foi essa de diminuir a possibilidade de comercialização de armas de fogo. Todos os estudos que você tem sobre o assunto, você vê que quando você aumenta a comercialização da arma de fogo, você aumenta o número de homicídios. O IPEA, por exemplo, tem um estudo claro... A Galinatti já quer te contestar aqui. Pode falar, Raquel. Eu vou contestar porque a gente tem um estudo da Small Arms Survey. O que falou? Small Arms Survey. Eu entendo do assunto porque eu estudo, eu não repito narrativas. Então esse estudo é de uma instituição não governamental, pertence à Genebra. Aliás, aí é a problemática que todo mundo não vai conseguir. Deixa eu só concluir. Eu queria falar mais... Vários estudos que falam a respeito de políticas públicas, criminalidade, a correlação entre armas e crime, as armas da população. Então, qual é o grande nó naqueles que falam que as armas na mão da população, de forma legalizada, fomenta crime? Teve um estudo, por quê? Na Suécia, na Suíça, na Finlândia, na Noruega, na Áustria, na Alemanha, são os países que mais têm armas por população. Em contrapartida, os países mais seguros do mundo. Aliás, a Finlândia é considerado o país mais feliz do mundo. E aí a gente tem agora outra estatística também pela
Small Arms Survey, que tem estatística da Colômbia, El Salvador, Honduras, Venezuela. A gente tem Sudão, Congo, com índices altos de criminalidade, de violência, de extermínio da população e o acesso extremamente restrito. Isso já coloca por água abaixo, porque quando a gente quer falar nas políticas de armas, a gente tem que falar num aspecto multifacetário. Se a gente delimita ideologicamente, a gente está auxiliando a criminalidade e prejudicando a nossa segurança. Monteiro, pode concluir, vou abrir o espaço para você agora. Primeiro ponto, tem um estudo claro do IPEA, muito bem feito, que fala que quando você aumenta 1% o número de comercialização de armas, aumenta em 2% o número de homicídio. Né? E o que eu acho interessante na argumentação da doutora delegada aqui que colocou, que ela usa os dados de países desenvolvidos. Claro, se você comparar países desenvolvidos como a Dinamarca, Suécia, Finlândia, em relação a país subdesenvolvido, é óbvio que usar aqueles números para cá, você vai ver, eu não fiz essa comparação. A comparação que eu fiz é a quantidade de, bem claro, hein? Quantidade de armas na mão da população, países que mais têm armas na população, com a quantidade de crime e violência. Essa em relação ao país desenvolvido. Exatamente isso. Em relação à Dinamarca, em relação à Suécia, em relação à Finlândia. Se você dá armas para pessoas desenvolvidas, pessoas que moram em desenvolvidos, realmente, com certeza, a criminalidade não vai nem sofrer nenhum tipo de desnível. Agora, em relação ao país subdesenvolvido, o que nós temos é a pesquisa clara do IPEA, que fala exatamente o seguinte: quando você aumenta a comercialização em 1%, aumenta 2% o número de homicídio. Mais uma vez, não é essa narrativa. Não é essa narrativa. A narrativa é a arma na mão da população vai aumentar o crime. É essa que eu quero que você refute. A arma na mão da população aumenta o crime. Eu estudo do IPEA, tô te falando aqui. Eu destruí essa narrativa porque eu apresentei uma pesquisa da Small Arm Survey, que a arma na mão da população aumenta o crime. Foi isso. É de Genebra, uma pesquisa mundial. Baseada em quais países? Todos. Eu falei Sudão, eu falei Venezuela, foi El Salvador. Eu acho que tem um ponto para analisar nisso. Eu entendo que você traga esse número do IPEA. Primeiro que tem que discutir. Não, e tem outro número também. Tem que ver o IPEA. O IPEA tocado por quê? Porque agora tem político sendo nomeado pelo IBGE. Só para terminar o ponto do IPEA aí na época. Eu queria dizer o seguinte: para além de quem conduz o IPEA que pode deixar duvidosa essa pesquisa, eu diria o seguinte: não é uma comparação, não é só uma comparação de venda de arma com índice de criminalidade. Porque o problema é qual é o regramento pro uso, pro porte, pro uso dessa arma. Porque você vender arma não é o fim da história. Você poder vender arma atrelado a uma determinada série de regras que você acompanha a utilização e o critério para possuí-la ou para portá-la, é aí que mora o X da questão. Então talvez o estudo que a doutora Raquel traga de alguns países mais desenvolvidos tenha a ver com a forma da venda e os critérios de fiscalização de quem as comprou. Não são de alguns países, são de todos os países do mundo. De todos os países. Eu apresentei aqui países restritos armas. Se existe uma pesquisa que só fez um... Compara os Estados Unidos com a Inglaterra. Se existe uma pesquisa que só comparou vamos comparar o seguinte: venda de arma com aumento de criminalidade, essa pesquisa é furada. Compara o seguinte. E também foi falado de países, por exemplo, que as armas são extremamente restritas. El Salvador, Honduras, Inglaterra, Congo, Brasil, e aí o índice de criminalidade. Então, quando a gente faz comparativos de índices de criminalidade e acesso às armas, esses comparativos são furados. A gente tem que ter outros aspectos. Porque a premissa é equivocada, não pode ser só esse o parâmetro. É equivocada a premissa. Davi, pode falar. Eu queria trazer um outro argumento, uma outra linha de raciocínio para esse debate que eu acho que é crucial mesmo no país, né? A Constituição lá assegura o meu direito à vida, meu direito à integridade física. Diz que a minha residência é o asilo inviolável, né? Assegura o direito à propriedade, né? Tá tudo lá na Constituição, lá naquele gigantesco elenco de direitos e garantias individuais que é mais para inglês ver do que, né, no Brasil não serve para absolutamente nada. Em paralelo, o Brasil é o pior dos 30 maiores países, as 30 maiores cargas tributárias do mundo na entrega de serviços públicos versus a carga tributária medida. É o pior, é o que menos entrega. Arrecada muito, arrecada mal e é o que menos entrega para a população. Bom, eu tenho lá na Constituição as minhas garantias individuais, eu tenho direito de me proteger, eu tenho direito de proteger a minha propriedade, eu tenho direito de proteger a minha casa, os meus filhos. O Estado não me dá isso. O Estado não me dá absolutamente nada.
O Estado não dá segurança pública, não entrega nada. E agora quer me tirar o único direito. Salto, hein, Davi? Assim, eu concordo. Não, eu concordo. Onde está no artigo 5º? Não, eu concordo completamente. Onde está o artigo 5º? Onde está o artigo 5º que você pode andar armado? Não, eu concordo. Está lá no elenco dos direitos. Não, você pode andar armado, não. Não, você pode dar armado, não. Não, isso pode armado, Felipe. Eu estou dizendo o direito de eu proteger a minha casa. Eu estou direito de proteger a minha integridade. Vamos discutir a função do Estado. Aí entra um bandido na minha casa e eu não posso fazer absolutamente nada porque eu não tenho direito de arma. Que essa é a perfeita narrativa, é a perfeita justificativa, porque a gente não está falando de segurança pública. Quando a gente fala em armas, as pessoas confundem os assuntos. Não é segurança pública. A gente está falando de direitos constitucionais, de liberdades individuais, de opções de escolha. A segurança pública continuará sendo dever do Estado. Não estamos terceirizando a segurança pública para justiceiros, nem fomentando que a população se arme. Não é isso. É o que você acabou de falar. Que aparece também, doutora Raquel, muitas vezes relacionado, o argumento que aparece relacionado ao que o Davi falou pra gente é: o Davi estaria preparado para encarar um criminoso que entre na casa dele? Os critérios são extremamente objetivos, rígidos e objetivos. Então, aquele que vai ter uma arma, assim como aquele que tem outros objetos perigosos, tem que ter a responsabilidade. E o Estado, ele não pode tratar como um tutelado aqueles que querem optar por exercer seus direitos constitucionais. Então é como se o cidadão, a população tivesse que ser tutelada e monitorada pelo Estado. É essa situação que é Fala, Monteiro. Sim, tem um ponto interessante nessa narrativa. O Capês está salivando aqui para te responder. Tem um ponto interessante nessa narrativa que diz o seguinte: quando você está armado na sua casa, você faz com que os bandidos armados eles pensem duas vezes em invadir a sua casa, porque tem um fator surpresa. Quando você arma a população, tem fator surpresa. Mas, na verdade, os estudos demonstram o contrário. Que quando as pessoas invadem a casa, sabendo da possibilidade da pessoa de casa estar armada, é muito mais violento. Vai preparado para matar. Nem invade. Vai preparado para matar, vai preparado para te dar tiro, entendeu? A questão é muito diferente, muito mais profunda do que isso. Um armado e o que eu fico triste, só para terminar, e o que eu fico triste desse tipo de narrativa é que é uma narrativa que você deixa de lado a função do Estado. Você não confia no Estado. O Bissoli, quando falou o seguinte: eu não acredito no IPEA, eu não acredito no IBGE. Não disse que eu não acredito no IPEA e no IBGE. Que absurdo. Que absurdo é esse? Eu não falei que eu não acredito. Entendeu? Eu falei que podem haver ações enviesadas quando as ações são políticas. As instituições são sérias. Quem as conduz que pode torná-la questionável. Felipe, você pode não acreditar no Estado, mas não estamos fomentando. Você não acredita. Eu acredito no Estado. Não acredita. Eu acredito no Estado. Não estamos fomentando justiceiros, nem terceirização da segurança pública. Dizendo que ele acredita no Estado. Artigo 144. Eu acredito no Estado. Eu acredito no Estado. 144. Responsabilidade e dever do Estado. A segurança. Você paga imposto pra quê? Eu pago imposto para sustentar o Estado tá lá, essa farra. Eu pago imposto para sustentar Agora, essa farra. Agora, se você quiser discutir de forma séria por que você gasta muito e não tem um retorno, é muito simples. $200 per capita é quanto a Inglaterra gasta por educação. O Brasil gasta $300 per capita em educação. E gasta mal Vamos aumentar. Vamos aumentar os impostos, então. Não é problema de gastar, não. Felipe, não é problema só de gestão, não, cara. Quanto o Estado brasileiro gasta com pessoal? Gente, 60% em média do orçamento público. Pronto. Nós estamos pagando, eu pagador de tributos, nós aqui, nós pagamos essa farra. Nós pagamos essa farra, por isso que não sobra dinheiro para absolutamente nada nesse país. E é preciso corrigir uma coisa, o Felipe colocou uma coisa aqui, que ter arma em casa faz o bandido atacar de forma mais grave. Nós temos uma autoridade aqui, policial, que é delegado. Aliás, delegado, eu não acredito em argumento de autoridade, Bissoli, desculpa. Eu não confio em argumento de autoridade. Fácil, até câmera de vigilância expõe. Então deixa a delegada falar sozinha, então. Eu não confio em argumento de autoridade. Uma casa, um cachorro na porta de uma casa, o bandido vai pensar duas vezes. Agora você vem... Pensa nada. Cara com a arma, não vai... Pensa nada. Isso aí, eu acho que assim... Isso é retórica. Acho que... Inclusive, delegado, vem uma pergunta da nossa audiência. Se a senhora permanece armada dentro de casa, por exemplo? Com certeza. Com certeza, e com várias armas. Isso é claro. É melhor não entrar lá, realmente. Aliás, o meu marido também tem arma, porque ele é do grupo de operações especiais. Não é só arma de calibre pequeno, não. Capês, chegou a sua hora de falar. Muito bom. Eu acho o seguinte, esse é um tema que já vem sendo debatido há mais de 20 anos, tem posições de todos os lados e sempre quem tem uma posição procura trazer argumentos para o seu lado. Sim. Tem pesquisa de tudo quanto é lado. Agora, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, está se metendo até a fazer atlas da violência. Então, você vê que tem tanta coisa para ele fazer
antes de fazer isso, ou seja, fornecer pesquisa, subsídios, planejamento econômico do país, está se metendo em fazer atlas da violência. Então tem pesquisa para tudo quanto é lado. A questão que se coloca é a seguinte: esse é um tema técnico, não é um tema para ser tratado com ideologia. E me parece que esse governo está começando a tratar o tema como um compromisso ideológico, como um compromisso de campanha, como uma linha de esquerda pedagógica, ideológica, que não deve ser trazida para essa questão. Em primeiro lugar, se você vai rever de uma hora para outra o decreto de armas, como colocou a doutora Rael Galinatti, que é uma delegada experiente, foi presidente do sindicato dos delegados de polícia, está inclusive uma representante da classe, ela sabe o que ela está falando. De uma hora para outra, uma série de pessoas vão estar em flagrante delito por crime de posse ilegal de arma de calibre restrito, com reclusão de até 6 anos. Uma pena, portanto, que levará a pessoa a, na melhor das hipóteses, começar a cumprir sua pena em regime semiaberto, ou seja, dorme na cadeia. Pessoas que hoje estão autorizadas a portar arma de determinado calibre. É claro que a gente precisa verificar. Eu sou a favor de uma fiscalização. Eu sou contra entrega indiscriminada de arma para as pessoas. Tem que ter exame psicológico, tem que ter exame de eficiência no manejo da arma. Esse controle tem que ser periódico. Eu sou contra uma liberação plena e total. Agora, é preciso tratar com mais responsabilidade. E quando eu vejo, por exemplo, o ministro Flávio Dino dizer: existe liberdade para matar, mas o que tem isso a ver? O que tem a ver essa pergunta com a discussão que nós estamos fazendo sobre controle de armas, sobre fiscalização na concessão de porte, sobre uma discussão com a sociedade e também com pessoas especializadas? Tem que chamar o Ministério Público para falar sobre isso, tem que chamar as organizações policiais, civis e militares, as Forças Armadas, especialistas em sociologia, psicologia social, não tem problema nenhum. Mas não pode ser feito de maneira atabalhada e dizer: olha, eu vou agora fechar os clubes de tiro, vou rever a concessão dos calibres, vou restringir agora para calibre 22 a arma que pode ser portada pelas pessoas, porque ninguém tem liberdade para matar. Professor, só complementando. Ninguém tem liberdade para desviar a arma. Só complementando. Esse é um sofisma. Só complementando, se quisermos realmente combater armas, a gente tem que ter uma política de segurança pública eficaz para combater o tráfico de armas, que é a segunda maior rentabilidade mundial das organizações criminosas. E as armas manchadas de sangue, que colocam a população em risco, que atemorizam cidades como os Novos Cangaços, são as armas traficadas, produtos de tráfico de armas. E a gente não está vendo políticas públicas nesse sentido, de retirar as armas da bandidagem, retirar as armas da população. Controlar, fazer um controle das fronteiras. Sério, eficaz. Fronteiras, principalmente terrestres, que entram armas contrabandeadas que vão parar na mão do crime organizado. Se você for hoje entrar numa comunidade, por exemplo, uma favela no São Paulo, no Rio, dependendo do local, você vai ver traficantes com fuzis, metralhadoras atirando para cima, apontando as armas para policiais. Bazucas, granadas. Esse tipo de ação de criminalidade organizada, é óbvio que não é o cidadão que vai enfrentar, é óbvio, mas é necessário uma política com envolvimento maior das Forças Armadas para o policiamento das nossas fronteiras. Não há política de segurança que resista a uma entrada indiscriminada de drogas, armas e dinheiro sujo pelas nossas fronteiras. Eu quero trazer também mais um tema para incrementar nesse nosso debate, que é o fato da possibilidade do ministro Flávio Dino, do Ministério da Justiça, ampliar a fiscalização contra os clubes de tiro. Num primeiro momento, o presidente Lula disse que pediu ao ministro Flávio Dino que fechasse todos aqueles clubes de tiro que não tivessem serventia para a Polícia Militar. Num segundo momento, o presidente Lula recuou. Nós temos aí a fala do Lula, é isso? Sobre esse tema? Temos aí, Diego, para a gente poder chamar? Então vamos ver agora, antes de colocar no nosso debate por aqui. Eu, sinceramente, eu não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu, sinceramente, não acho. Eu já disse para o Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da Polícia Militar e do Exército, ou da Polícia Civil. É a organização policial que tem que ter lugar para tirar, para treinar tiro. Não é
a sociedade brasileira. Nós não estamos preparando uma revolução. Eles tentaram preparar um golpe. FIFO. Bom, o presidente Lula disse isso, depois o ministro da Justiça no dia seguinte tentou explicar algo diferente, que não foi bem o que o presidente Lula quis dizer, que não seria o fechamento dos clubes de tiro, mas sim uma fiscalização mais rigorosa contra os clubes de tiro que estão espalhados aqui pelo Brasil. Eu vou começar contigo, doutora Raquel Galinatti, sobre essa função do clube de tiro e se de fato essa ampliação da fiscalização pode trazer o resultado que é esperado pelo governo e mais do que isso, se você acredita que será de fato apenas uma fiscalização. Será um resultado cada vez mais catastrófico do que estamos vendo. Inclusive, eu queria mencionar que, tristemente, o soldado Reis da Rota foi executado por bandidos. Morreu mais um policial militar da Rota que vai embora na mão da bandidagem. Então, o que a gente vê? A gente vê que é uma fala que é desconectada com a realidade. Eu, por exemplo, e muitos policiais treinamos com dinheiro do nosso bolso. A gente não tem munição ou clubes aptos para que a gente fique treinando de forma periódica. O policial, ele gasta, ele vai para clube de tiro, ele vai treinar. Então, o que acontece? Fechando clubes de tiros que estão ali regularizados, a gente acaba com com muitos empregos, a gente vai acabar com a economia e a gente vai acabar também com atletas, com esportistas. Inclusive, o Brasil teve medalhas olímpicas em tiro esportivo. Então, eu acho que eu concordo perfeitamente com o professor Fernando Capês. A narrativa técnica devia imperar num governo que é um governo federal para todos. Nortes ideológicos, eles só vão prejudicar a população, desprotegendo cada vez mais, porque nós não estamos vendo políticas públicas sérias, eficazes de segurança pública, e vão cada vez alargar mais a folga da bandidagem, que todo dia mata um policial, mata a população. Então é isso, nós já estamos desprotegidos. A deputada federal Júlia Zanata fez uma crítica a essa possibilidade do fechamento dos clubes de tiro e chamou essa ação, se acontecer, de antidemocrática. Você enxerga dessa forma, Bissoli? Com certeza. Eu acho que a gente não pode ficar relativizando direitos constitucionais aqui no país. Uma coisa é você colocar regras de que forma pode funcionar, se tem horário, que idade mínima tem que ter para frequentar clube de tiro. Agora, veja, você supor que clube de tiro é um ambiente só de autoridade militar é um absurdo. Nós temos esporte, segurança privada, nós temos as pessoas que querem ter posse de arma e precisam ser peritas na utilização daquilo e precisam ter um lugar para treinar. É um absurdo. Mas veja o ato falho que o presidente comete quando ele faz a fala dele. Afinal, querem fazer isso para quê? Para cometer uma revolução armada? Então, no fundo, e por isso que o ministro da Justiça correu consertar a fala depois, foi que o Lula quis dizer é: nós temos medo daqueles que discordam da gente estarem armados e não se submeterem a futuras imposições nossas que nós possamos fazer e eles não toparem. É um medo. Tá claro na fala dele, é um medo de que a população armada se sinta mais empoderada em relação às autoridades que elas não concordam. Não que isso dá direito de alguém sair usando arma para fazer revolução na rua, isso é um absurdo. Mas o problema é querer usar todo tipo de fechamento de situação em que implica na diminuição de poderes e garantias de pessoas para que você as controle mais. Já passa a câmera pro lado, Monteiro, você pensa dessa forma? Não, eu discordo completamente do Bissoli. Muito me assusta ele fazer apologia às pessoas andarem armadas para ir contra determinadas Felipe, desculpa, pera, preciso corrigir. Não? Fazer apologia, usar arma pra fazer alguma coisa, ele tá me imputando crime. Mas isso é calúnia. Isso é calúnia. Tá o Capês aqui e ajuda a falar e tá uma então? Eu estou dizendo que é desencorajar as pessoas a fazer aquilo que é direito livre seu, constitucionalmente. Qual que é o jeito livre com a arma na mão? Poder utilizar arma em clube de tiro. Nós estamos falando de fechamento. Não, você foi em relação ao governo. Se você não tá prestando atenção no programa, sobre a fala do Lula em relação ao governo, se você não prestou atenção no programa, mudou a pauta. Não. Falando de fechamento de clube de tiro. Você falou, não mude as coisas aqui das palavras do Lula, crime. Não me impute crime. Você falou das palavras do... Corrija o que o senhor falou, por favor. Eu não corrigi nada. Corrija. Porque você foi claro, Bissoli. Corrija o que o senhor falou, que o senhor me imputou crime. Você falou o seguinte, eu vou falar o que você falou. O senhor me imputou crime. Não corrija, por favor. Vou falar o que você falou pra mim. Vamos lá. Você falou o seguinte, pelas palavras do Lula cometeu um ato falho. Cometeu um ato falho. Essas suas palavras, quando falo cometeu um ato falho, foi o que você falou. Essas suas palavras. Cometeu um ato falho ao falar que a população estaria armada para se colocar contra determinadas decisões do governo. Não. E ele colocou em relação ao 8 de janeiro. Ele fez parecer que as pessoas querem se armar para fazer revolução. Isso está errado, Bissoli. Contra o governo. Isso está errado, Bissoli. Estou dizendo que a visão dele é que as pessoas se armam e treinam tiro para fazer revolução contra o governo, que é um absurdo ele partir dessa premissa para fechar clube de tiro. É isso que eu estou falando.
Que a visão dele é tolir direitos fundamentais com o argumento do medo pessoal dele. Mas que tolir direitos fundamentais? Direito fundamental é da Armado? Onde está isso da Armado? Direito fundamental é da Armado? Em todos os regimes. Não é direito de andar, ninguém está falando andar armado. A defesa à vida, a integridade da vida. Pessoal, a pauta mudou. Ninguém está falando em direito de andar armado. Não estou falando em porte de arma. Eu estou falando em direito de usar clube de tiro para, inclusive, prática de esporte. É isso que eu estou falando. A sua fala, em todos os regimes totalitários, nazistas, comunistas, a primeira ação e medida do governo é desarmar a população. Por exemplo, o nazismo do Hitler. Exato. Por exemplo, a China Mao Tse-tung. Então, quando a gente fala em regimes totalitários, Stalin, quando a gente viu o genocídio na Ucrânia. Exatamente. Então, a primeira medida totalitária de países ditadores é esta. Tipo a Inglaterra da Margaret Thatcher. Né, o ícone do liberalismo que desarmou a população toda. É igualzinho o comunismo e o socialismo também, né? Vamos deixar claro. Em todos os regimes totalitários, a história não mente, não é coincidência. Isso que a doutora falou é exatamente isso. Fala da Inglaterra, então. Todos os regimes totalitários. Fala da Inglaterra. Todos os Fala o neoliberalismo da Margaret Thatcher. Inglaterra tem algum regime totalitário? Não, e desarmou a população. E desarmou a população. Eu estou falando de Alemanha de Hitler. Eu estou falando de União Soviética, de Inglaterra da Margaret Thatcher. Recentemente, o maravilhoso Coreia do Norte, democrata Nicolás Maduro, é um país maravilhoso. Gente, não tem nenhuma correlação entre estados autoritários e desarmamento da população. Não tem não. Diga um país comunista e socialista que a população pode ter armas. Vários estados liberais, como a Inglaterra, não pode dar armado também. Me diga agora um país comunista, socialista, em que a população tem livre acesso à arma. Me diga agora, meu desafio. Só um. Eu não conheço, desconheço. Porque não agora, pode ser vários estados liberais. Me fale. Posso falar do estado liberal? Me fale, correlação. Eu posso falar do estado liberal? Não pode, porque a correlação é total. A correlação. País totalitários e comunistas. Claro que pode. Que isso, claro que posso. Pode, então diga. O que eu acho engraçado nesse argumento é o seguinte: eles colocam nos estados autoritários e totalitários a impossibilidade de andar armado. Claro, faz parte do totalitarismo esse tipo de postura. Mas também tem no estado liberal, né, como a Inglaterra, a impossibilidade de andar armado. Exemplo de país socialista e comunista armado. Eu quero um exemplo agora de país socialista e comunista armado. Não existe partido socialista e comunista. O que você quer fazer, Capê? Você quer jogar água nesse chope? Não, eu quero socorrer meu amigo Felipe Monteiro. Está numa situação difícil aqui. Ficou um pouco agressivo com relação ao Bissoli, né? E você até de socorro, colocou palavras aí na boca. Não socorro não, Capês. Então, não. Você fez uma colocação não. que você não deveria fazer. Porque o Bissoli sequer sugeriu. O Bissoli sequer sugeriu que a população faça qualquer tipo de levante. Aliás, quando o presidente Lula se refere a 8 de janeiro, se as pessoas estivessem todas armadas com fuzil e metralhadora, aí sim poderia ter algum tipo de levante. Eu não vi armas até agora em tudo que foi colocado, inclusive nos vândalos delinquentes que invadiram os prédios públicos e praticaram atos de destruição e devem ser presos e condenados por isso. Nem mesmo ali eu vi metralhadora, fuzil, armas de grosso calibre, não vi arma nenhuma, inclusive. Então o que eu quero colocar é o seguinte: o que me assustou na fala do presidente Lula é quando ele diz: vou pedir pro Flávio Dino fechar quase todos os clubes de tiro. Nós temos um regime democrático em que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Nós temos aqui um Congresso Nacional. Isso não é uma ditadura em que um líder ou seus auxiliares estalam o dedo e determinam e as coisas acontecem. Então a questão, em primeiro lugar, precisa ser discutida no âmbito técnico, no âmbito da fiscalização, e não simplesmente o fechamento de clubes que estão funcionando devidamente autorizados por lei e regulamento. Então esse negócio essa questão, em primeiro lugar, foi mal colocada pelo presidente. Em segundo lugar, novamente a questão da ideologia. Querer relacionar a questão da maior controle de armas, que tem que ter uma maior fiscalização, eu estou de acordo. Querer relacionar com 8 de janeiro, fazer aquela referência de narrativas, e aí a gente vai ficar novamente no país das narrativas. Claro, a Inglaterra, você colocou bem, a Inglaterra atingiu níveis o comunismo, de a Inglaterra segurança agora.
Não, é um país, um berço da democracia. Fascista, político, nazista. Desde 1215, na Magna Carta, que vem convivendo de maneira salutar com seu parlamento. A Inglaterra é um exemplo. Mas os países socialistas também são exemplos. Existem exemplos de um lado e exemplos de outro. Agora, o Brasil tem que buscar a sua realidade. Nós vivemos numa situação em que o Estado falha na segurança, ele não consegue garantir a segurança da pessoa em todos os momentos e deve garantir, desde que haja controle psicológico, controle da eficiência no manejo da arma, deve sim exercer uma fiscalização. Mas não se pode, repito, trazer ideologia, trazer orientação política um tema que é absolutamente técnico. Não, Capês, vamos lá. Teve um canto direito, agora a gente vai para o canto esquerdo. Tivemos uma eleição do ano passado, e que tinham 2 programas em relação a esse assunto. O Lula não apresentou uma proposta de governo. Perfeito. Apresentou uma só, que é a questão de revisar o decreto das armas do Bolsonaro. Sim. Então, se uma coisa você não dá para falar que é uma questão meramente ideológica, tal, é uma pauta que ele colocou nas eleições, ele agora está cumprindo. Se ele não cumprisse, ia ser estelionato eleitoral. Sim, mas Monteiro, agora só uma questão. Só uma questão. Ninguém está dizendo o contrário. Então tá certo, Ninguém está dizendo que o presidente não está cumprindo aquilo que prometeu. Ou seja, se ele foi eleito com 51% contra 49%, e muitos desses 51% são pessoas que não estão alinhadas com ele, nem política, nem ideologicamente, ele está cumprindo a sua pauta. Agora, ao cumprir essa pauta, ele deve fazê-lo com responsabilidade, de forma técnica, lembrando que ele é o presidente de todos os brasileiros e não apenas determinado segmento. Então, ele não deve, por exemplo... Mas você acha que está sendo feito de forma irresponsável? Sim, eu acho. Ora, no momento que ele diz, vou mandar o meu ministro da Justiça, fechar todos os clubes de tiro. Ora, e outro ponto, você também entende dessa forma? Isso tem que ser feito por meio de lei, não numa canetada. Poderia ter sugerido, faça audiências públicas de estudos técnicos para tomar uma decisão. Vamos chamar o Poder Judiciário, vamos chamar o Ministério Público, chamar o Poder Judiciário, chamar o Ministério Público, chamar representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal. Frente Ampla faz isso. Um dos pontos que vocês estão esquecendo é que o STF julgou inconstitucional os decretos do Bolsonaro. Alguns pontos. Pela extensão da ideia do estado de necessidade. Alguns pontos. Ou seja, então, veja bem, o decreto do Bolsonaro caiu. Se o STF julgou inconstitucional, para que o Lula quer mudar alguma coisa? O decreto do Bolsonaro não caiu. O decreto do Bolsonaro não caiu. O Supremo julgou inconstitucional alguns pontos do decreto. O estado de necessidade. Não o decreto inteiramente. Justamente por não o decreto inteiramente. Qual o ponto, então, Davi? Fala lá. O que eu queria chamar a atenção... Eu queria chamar a atenção para um ponto que eu acho que é o seguinte. Ele disse aí, o presidente... não são empresários, né? Falou assim, os donos de clube de tiro não são empresários. São o quê? Não, realmente não são empresários. Eu ia de concordar com o presidente, são loucos. Porque ser empresário no país antes é ser louco. Ele falou que porque o sujeito vai lá, monta o empreendimento dele. Eu vi uma entrevista de um empresário de clube de tiro, é R$1,5 milhão em média de reais de investimento. 1 ano para ter licença. Um ano para ter licença. E agora, numa canetada, o que acontece? O sujeito vai ter que fechar o empreendimento. Agora eu pergunto, vamos fechar, mandar todo mundo embora. Vamos fechar os clubes de tiro do crime organizado? Não há, mas cadê a coragem para fazer isso? Cadê a coragem para fazer isso? Agora, o que eu acredito é que toda essa fala, essa narrativa populista que tem sido falada pelo próprio Lula, em momento nenhum ele fala que a população ficará protegida, que a bandidagem ficará desarmada, que eles irão estruturar as polícias para que a polícia possa com eficácia combater o crime organizado, para que a polícia não morra todo dia combatendo o crime, que não seja um escudo entre o crime e a sociedade. Eu não vejo políticas sérias e eficazes, contundentes, para proteger a população realmente da criminalidade, da violência. Porque as armas que estão manchadas com sangue não são as armas legalizadas que foram compradas pela população com todos os requisitos objetivos ali preenchidos. As armas do crime, que são armas de grosso calibre, fuzil, granada, bazuca, essas armas continuarão na mão do crime organizado, dos morros que a gente vê, não só aqui no estado de São Paulo, Rio de Janeiro. A gente vê essa fronteira sendo ultrapassada e cada vez mais bélica e armada. Agora, é uma situação muito complicada quando o policial, ele está cada vez mais refém dessa política em que o policial, ele tem que colocar sua vida em risco. É como se ele fizesse
um pacto de contrato de trabalho. Você vai querer ser policial, você vai ter que saber que você vai morrer. Porque esse é o contrato tácito, expresso, quando um governo não liga para a criminalidade organizada e quer fechar clubes de tiros legalizados que fomentam emprego, economia, pessoas que cumprem lei. Então é um raciocínio completamente divorciado da proteção de um Estado republicano, democrático, de um Estado seguro. Nós estamos indo na contramão de um país seguro. Doutora, eu quero aproveitar só para fazer uma pausa rapidamente para apresentar aqui, ó. Olha quem chegou. E aí, pessoal, boa Carol tarde, Curimbaba, que também se junta aqui, faz a roda aumentar, e ela já estava acompanhando esse debate ali nos bastidores, percebeu que estava pegando fogo, resolveu entrar, e eu já jogo então para você, Carol. De que forma que você enxerga esse decreto e, principalmente, Lula faz uma sinalização para a possibilidade de aumentar a fiscalização dos clubes de tiro, mas sem oferecer em contrapartida a própria segurança, o aumento da segurança e reforço da população? Exatamente, eu acho que é por aí que anda a análise. Primeiramente, boa tarde. Muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos os meus colegas que estão aqui. Eu concordo que também o que falta é justamente isso. A gente percebe que o Lula parece que está jogando para os seus, né? Parece que ele está simplesmente querendo mostrar, olha, eu quero acabar com essa história de armas por conta de seu próprio eleitorado. Mas quando a gente pensa quais são as políticas públicas de fato eficientes para acabar com a criminalidade, porque o objetivo de tudo isso é acabar com a criminalidade, tirar a arma da mão do bandido. Quais são as políticas públicas de fato que Lula não mostra que está propenso a fazer e que está faltando aí? Por exemplo, 55% dos nossos apenados são jovens de famílias vulneráveis. O ciclo da segurança pública começa em atuar com esses jovens, em dar mais oportunidades de segurança, de saúde, de estudo, de empregos. A gente não vê nenhuma política pública que caminha nesse sentido. A gente não vê nenhuma política pública que caminha na empregabilidade da população, né? A gente não vê nenhuma política pública indicando valorização do policial, que eu acho que esse é o ponto principal, valorização, não só em salário, mas em segurança jurídica para ele poder atuar também. Então, acho que essa é a briga. Poxa, vamos atuar de fato onde precisa para controlar a segurança pública? Sim. Se nós ficarmos sempre dentro da pauta ideológica, ou seja, um governo de esquerda retira todo o direito das pessoas portarem armas. Vem um governo de direita e libera de maneira indiscriminada. Sabe o que vai acontecer? O país vai ficar num pêndulo. É verdade. Ou seja, então ele fica que nem uma biruta. Não sabe para onde vai. Tira a arma de todo mundo, põe a arma para todo mundo. Por essa razão, o que eu estou dizendo é que é necessário, e o presidente Lula tem a oportunidade de fazer isso, estabelecer uma discussão de caráter técnico. Ele não pode chegar, esse é o ponto que eu estou colocando, não pode chegar e falar para o ministro da Justiça: feche todos os clubes de tiro, caça o porte de arma de todo mundo, só permite daqui para frente porte de calibre 22. Não é assim que se faz. E o país tem as instituições, você tem o Congresso Nacional, tem que votar lei, tem que discutir com o Ministério Público, tem que chamar a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, chamar as Forças Armadas, chamar os professores, os estudiosos, para estabelecer uma discussão que seja menos apaixonada. Nós temos que buscar um meio termo. Claro que o cidadão tem que se garantir a ele, a quem tem condições de portar uma arma, a quem passa num teste psicológico, a quem está sob permanente fiscalização, não tem antecedentes, ele tem uma base emocional que lhe permite manusear uma arma, dar a ele condições e o direito de portar, mediante fiscalização. Agora, nós temos que procurar tirar esses extremismos. Fecha tudo, libera tudo. Desse jeito, o país não consegue caminhar. Com o novo decreto, resumindo, armas que não são de uso restrito são aquelas armas que têm a potência abaixo de 407 joules. Então, que isso dá em calibre, doutora? Pode 22, estilingue, caixão para combater. E o 38? E o 38? Que é a arma mais popular do Brasil, não pode mais de acordo com o novo decreto. Mas nem vigilantes 38, e tal? Nem vigilante, todo mundo com calibre 22? Privada, com segurança particular. Você prefere a hora que invadir o teu condomínio, você vai ver. Eu prefiro que todo mundo use estilingue do que arma. Então vamos colocar estilingue com caixão do lado do segurança privada. O Felipe faz uma colocação. Ele prefere que todo mundo... Você prefere, mas o vigilante não prefere não, viu? Eu vou na dele. O Felipe prefere... Você prefere, mas o vigilante não prefere não. Pessoal, só um minutinho, só um minutinho. E caixão. O Felipe prefere que todo mundo fique sem arma. Repito, eu também prefiro. 500 mil menos mortes no mundo. Eu também prefiro, mas esse é um universo impossível, porque os bandidos terão arma.
Agora, criminosos estarão armados. Sabe uma coisa que eu fico... Então, na verdade, esse mundo utópico paradisíaco não existe. Ora que, se os vigilantes que compõem um contingente hoje, maior do que a sombra de todas as polícias, os vigilantes privados não puderem usar calibre superior a 22, os bandidos vão saber que os condomínios não têm nenhum tipo de proteção. Então é necessário ter uma discussão menos apaixonada. Já vou te dar a palavra. Eu sei que você está com uma ansiedade. Eu acho que ele tem que falar por 5, porque parece que ele tá o único que está discordando de todo mundo. Até concordo. Mas, Felipe, não dá para falar nesse mundo seu. Todo mundo, o ideal seria que ninguém usasse arma. Quem defendia isso num livro, Utopia, era o Thomas Moros, que acabou decapitado na torre pelo Henrique VIII. Ô, Capês, uma coisa interessante, que concordo com você. Se a discussão for... Concordou. Presta atenção, um minuto. Concordou. Dá licença. Não, claro. Posso comentar? Não, por favor. Dá um abraço nele. Okay. Posso repetir? Posso registrar bem de pertinho? Olha lá. Obrigado. Concordou comigo, isso é um milagre. Espera que venha o mais. Agora, mas ele falou mais, hein? Ele falou tem o mais. Aí já me decepcionou. Monteiro, lança o seu mais. Concordo mais. Tem um ponto que concordo com o Capês. A discussão tem que ser técnica. Mas, se a gente for fazer discussão técnica, eu tenho certeza que a tendência é mais restrições para a comercialização de armas, né? Tem um professor do INSPER, o Thomas Conte, que ele pegou todos os estudos sobre armamento no mundo todo. Ele chegou à seguinte conclusão: 90% dos estudos apontam que aumentar a comercialização aumenta o homicídio, né? Então, se for técnica a discussão, com certeza o que vai preponderar... Deixa eu falar. Eu debato esse tema desde 2005. Tem estatística para tudo quanto é lado. É só pegar, não tem problema. Posição, você pesquisa, você pode usar o que você quiser. Nenhuma delas tem uma base empírica, científica confiável. Porque você só consegue fazer isso a partir de uma experimentação. E durante um largo espaço de tempo, dentro da realidade brasileira. Não adianta ficar pegando também base de dados ou excessivamente técnicas como IPEA ou de outros países, porque você vai ter na Venezuela, em Cuba, e você vai ter também na Inglaterra. Não. Agora, aí está o erro. Se você comparar, por exemplo, país desenvolvido com país desenvolvido, Estados Unidos com a Inglaterra, qual a conclusão que você chega? A conclusão que você chega é que na Inglaterra há menos homicídio por conta da questão das armas. Os Estados Unidos é um país que tem 360 milhões, 360 milhões. Mas quando você coloca em uma diversidade cultural e social muito maior que a Inglaterra, também é outro. É um país que vem de inúmeros conflitos e guerras, e cada vez que retornam esses veteranos de guerra, eles retornam totalmente viciados em violência. Mas você pode comparar... Muitos se tornam psicopatas, psicopatia adquirida. Mas você pode comparar... é uma comparação também... Mas você pode comparar estados dos Estados Unidos armamentistas em estados não armamentistas. E você vai ver o seguinte, os estados não armamentistas... Bom, mas onde tem mais violência? Em Los Angeles ou em Montana? É menor. Em Montana tem mais violência do que em Los Angeles? Não, então, você pediu que eu tô te respondendo. Montana, Idaho, Wyoming, que são estados armamentistas, eles têm menos violência do que Los Angeles, por exemplo, que Nova York. Então, é o que eu falo. Não dá pra ficar fazendo esse tipo de pegadinha. Tem que ser feita uma discussão madura, sustentável. Não adianta o presidente chegar e falar: vou mandar o Flávio Dino fechar todos os clubes de tiro, porque senão acontece um outro 8 de janeiro. Não dá para ficar ideologizando toda hora essa questão. E aí é que tem que ter o debate. Aqui você diz: não, se tiver um debate técnico, vai dizer que prevalece não dar arma para ninguém. Você já está ideologizando. Ideologia de novo. Já não é técnica a sua afirmação. Porque você está fazendo a sua afirmação antes de um estudo. Pega mais professor, com a até aqui na linha que a doutora. Ele está buscando, ele pegou no Google agora, Massachusetts. Pera um pouquinho. Mais? Fala aí. Eu pediria, pessoal, vamos falando aqui. Eu queria só. Tira a câmera dele. Até na linha do argumento. Vou respeitar a privacidade dele. Eu queria dizer o seguinte: esse discurso irado, né, irritado, vamos fechar todos os clubes de tiro, como se os clubes de tiro fossem o grande problema da criminalidade do Brasil, né? Eu, como cidadão, pagador de impostos que sou, sustentando essa máquina que gasta mal e gasta tudo, o que eu gostaria de ouvir de um presidente da República e de um ministro da Justiça? Vamos fechar todas as bocas de fumo do país.
Vamos fechar todos os pontos de tráfico no país. Vamos fechar a entrada das armas nas fronteiras. Isso que eu, como cidadão, pagador de tributos, gostaria de ouvir dessa galera, dessa turma. Mas não. Vem aqui com esse discurso ideológico, esse socialismo tupiniquim de meia pataca, para dizer que vai fechar os clubes, porque os clubes... Nossa, isso é uma violência terrível, dar uma arma para um cidadão. Aí ele pergunta ao ministro, você tem direito de matar? Tenho, eu tenho direito de matar. Em legítima defesa? Eu tenho direito de matar? A Constituição me assegura? O Código Penal me assegura ou não? Eu tenho direito de matar. A hora que ele fala como é que é? Sociologia de meia pataca? Qual fala a descrição? Socialismo de meia pataca. Eu achei que você ia falar outra coisa. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Socialismo de meia pataca. Eu já tava perto de dar uma cutucada. Bateu na trave. Eu tava perto de dar uma cutucada nele aqui. Agora, delegado, eu queria te fazer uma pergunta também, que foi uma dúvida que chegou quando a gente começou a debater esse assunto ao longo da semana. O fato de alguns parlamentares quererem diminuir a restrição em partes, caso não consigam totalmente, e justamente flexibilizando a possibilidade de aquisição de armas de grosso calibre. E isso gerou bastante divisão de opiniões, porque mesmo as armas de grosso calibre seriam necessárias neste momento em relação a essas restrições que foram colocadas pelo Lula. Qual que é o teu ponto de vista? Na realidade, a gente tem que deixar bem normatizada esse decreto, que ele está bagunçado, digamos assim. É um decreto que ele está desconectado. É um decreto que já deixam pessoas em crime permanente agora, se estiverem importando arma acima de 407 joules, que são armas de 38 especial calibre. Quando a gente fala que seguranças privados, por exemplo, de instituições bancárias, já estão com essas armas. Então, primeiro a gente tem que arrumar o que está realmente desconectado. Agora, claro, a discussão de quais calibres serão permitidos, se volta a 45.40 ou 9 milímetros, exatamente. Se pode a semiautomática, isso será projeto e, inclusive, de uma próxima discussão. Ou seja, seria muito até difícil dizer se a senhora concorda ou não com essa flexibilização? Eu concordo com a liberdade e que o cidadão ele não precisa ser tutelado no exercício de suas liberdades e vontades. Agora, só para complementar, quando a gente fala aqui, quando as narrativas e as estatísticas e os dados são apresentados e não confere e não condicionam com aquela narrativa contrária, aí ele tende a ser desclassificado. Esse organismo internacional que eu falei, que é o Small Arms Survey, coloquem no Google, Small Arms Survey. É um organismo não político, não governamental, que faz parte ali em Genebra e fomenta discussões de políticas públicas para combater a criminalidade, até mesmo acesso às armas, no mundo inteiro. E essas estatísticas foram polêmicas quando correlacionaram países altamente armados como Alemanha, Genebra, Suíça, Suécia, Finlândia, com níveis de crime e violência zero quase. E quando restringiram ao máximo o acesso da população à arma, como El Salvador, Nicarágua, Honduras, Venezuela, e o nível de violência e criminalidade é altíssimo. Então, quando a gente tem que fazer parâmetros comparativos, não é o armamento ou não na população, são outros fatores em que hoje estão esquecendo para que a gente possa combater o crime. É isso. Carol. Eu queria colocar um ponto quase bipolar aqui. Opa. Eu fui criada na roça. Meu avô dormia com arma debaixo do travesseiro. Ele era medroso, então ele dormia com a arma para As propriedades rurais, elas são muito comuns. E eu acho que isso é um ponto em consenso, né? A gente nem discute que em áreas mais remotas, por conta da dificuldade da polícia chegar e da demora, né? Só que, por outro lado, eu sou mãe de 2 bebês. Morando aqui em São Paulo, eu também não me sinto confortável em pensar, por exemplo, no armamento geral da população, que também não acho que é isso que se discutia no governo Bolsonaro, mas é importante a gente deixar claro. Também não me sentiria confortável de estar no supermercado sabendo que tá todo mundo armado e sabendo que o povo é meio doido, né? Se discutem porque um atravessou o farol errado, imagina numa fila de supermercado. Então não são esses extremos que a gente está discutindo. Carol, exatamente. Eu acho que o difícil é se buscar o equilíbrio. Exatamente. Então, ou você tem uma ideologia de esquerda em que você quer desarmar todo mundo, ou você tem uma ideologia de direita que você quer liberar armas de grosso calibre para a população em geral. Tem que se buscar o meio termo. A violência vai continuar existindo, a violência ela é provocada por injustiça social, por falta de oportunidades, por falta de educação, por uma série de fatores que são criminógenos ou não.
Agora, a questão da arma tem que ser colocada a par disso. Armar a população não vai diminuir o nível de criminalidade, não é que isso que está se falando. É do exercício de um direito do cidadão mediante fiscalização do Estado, mediante acompanhamento do Estado e mediante também uma ação que não seja totalmente liberalizante. E é justamente nesse sentido, Cabeça, que a gente vê quantos argumentos aqui de um lado e de outro, estudos de um lado e de outro a gente trouxe. É porque existe argumento para todo lado. Será que então uma política como essa, para ser bem feita, ampla e que busque o caminho mais adequado, não demanda tempo de maturação e discussão para se chegar ao melhor caminho? Vocês acham que faltaram esse debate que a gente está fazendo aqui? Mas não há dúvida. Lógico, mas se a gente está vendo aqui num curto espaço de tempo argumento para tantos os lados, como tomar uma decisão nesse sentido sem tanta discussão, sem aprofundamento? Por que você não acha, Felipe? A gente vem debatendo a questão do desarmamento desde 2003, né? Desde a época do plebiscito sobre o desarmamento, né? Eu acho que a gente tem o que está discutindo, o que a gente está conversando, debatendo, isso já está sendo feito há mais de 20 anos, gente. Assim, não faltou. Você achar, por exemplo, que o Lula resolveu emitir esse decreto sem ouvir ninguém, por questões ideológicas, eu acho que aí sim é uma questão meio que fora da realidade. Bom, então, veja bem, quando ele fala em fechar todos os clubes de tiro... 20 anos debatendo isso, Capeta. Quando ele fala em fechar todos os clubes de tiro... O Estatuto de 2003. Quando ele fala em reduzir o porte para calibre 22, tá na cara que não foi precedido de um debate. E quando você tem a oportunidade de procurar sedimentar esse espaço, até agora essa questão de duas posições extremas, maniqueístas. Ou você é totalmente a favor ou você é totalmente contra. Será que não tem uma discussão técnica? Será que os órgãos que são órgãos encarregados da persecução penal, órgãos encarregados da investigação, do policiamento preventivo, da proteção das fronteiras, da ação penal, eles não têm que ser ouvidos para buscar um parâmetro que não seja nem de um lado e nem de outro? Agora, você fala o seguinte... desculpa. Esse debate está acontecendo desde sempre. Não, só ia dizer que tem só outro argumento, a Capês, trazendo um argumento que respondeu Antônio Felipe. Eu tenho certeza que não estudou pelo simples motivo. Olha o argumento que ele usou. Por que as pessoas querem se armar? Para fazer revolução? Olha o argumento dele. Ele não trouxe um argumento ali, olha, porque a gente identificou que os números são esses, são aquele. Se ele tivesse trazido junto da fala dele qualquer argumento técnico, eu concordaria com o que o Felipe falou. Mas quando o argumento dele é extremamente ideológico e político, me mostra que a decisão dele é ideológica e política pelos próprios argumentos por ele utilizados. O que me assusta são as narrativas. Esse é um argumento retórico para uma live que ele faz com o público dele, esse argumento sobre a arma. Mas ele tinha que estar preparado com argumentos técnicos, uma vez que é um assunto tão polêmico, né? Isso que incomoda. Incomoda a gente não ouvir outro pacote de ações. O Felipe Monteiro disse, ele está falando para o público dele. O público dele são todos os brasileiros. Ele é presidente do Brasil. Ele tem que pacificar o país. Mas parece que não é não, né? E doutora Raquel Galinatti, a senhora gostaria de concluir algo, justamente porque a gente vai agora mudar o debate, e eu gostaria de agradecer também a tua participação hoje aqui no Tá Na Roda. Eu que agradeço, foi uma imensa satisfação conversar com todos vocês e que a gente tenha, sim, agora uma seriedade em políticas públicas e na segurança pública para combater a organização criminosa, os criminosos e para proteger o policial, que não tenhamos mais vidas, mais policiais morrendo para combater o crime.